Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas e lembrando que você pode participar através do nosso WhatsApp 99997-2005. Pode também passear aí no Instagram do Pastor Luiz com Z Rigonato. Lá você terá acesso a muitos conteúdos maravilhosos, muitas respostas aí que são relevantes, às vezes dúvidas que te incomodam, ou um amigo, ou um parente seu, e você pode retirar essa dúvida e ser muito edificado no Instagram do Pastor Luiz Rigonato e, por que não, no meu também, Raquel de Lima Oficial. Pastor, vamos retomar aqui com a pergunta da Aparecida. Uma pessoa que está sofrendo, ela diz aqui, meu marido me agrediu e eu saí de casa com a nossa filha. O que eu faço, pastor, a partir de agora? Então, Aparecida, esse aí já é um caso literalmente de polícia, né? Você tem direito de buscar proteção na justiça. É claro que o seu pastor deve estar sabendo disso e tudo deve ser acompanhado. Olha, quando se pode resolver problemas entre marido e mulher, em família, é bom. Mas não é errado nem vergonhoso buscar ajuda externa. E o seu caso é um caso clássico em que se precisa de buscar ajuda externa. Tá bom? O que ele fez é criminoso. Eu não sei que nível que foi a agressão, mas qualquer tipo de agressão já entra na esfera e área criminal. Então a melhor coisa é que ele seja denunciado. O melhor tipo de advertência para um marido violento é esse. Ou vice-versa, porque tem mulheres que são violentas também. Né? Então a gente busca os nossos direitos. A palavra de Deus fala no Salmo 9 que Deus se assenta eternamente num trono que ele erigiu para governar e julgar os povos. E ele julga pessoas com retidão. E Deus nos dá duas coisas. Ele nos dá a defesa da causa e o privilégio dos direitos. Porque às vezes você vive numa circunstância que você está sem esses direitos. Agora, como esposa, o marido que te agrediu, é claro que você tem que buscar em Deus essa solução. Mas já passa a ser, nós recomendamos, primeira coisa, busque orientação de um advogado, tá ok? Mas antes disso, você deve procurar a proteção. E você sabe onde vai procurar, porque há tanta violência que acontece no país. E por que essas violências elas têm um prazo de validade muito longo? Porque não são denunciados. Você quer, vai complicar a vida dele? Não, ele vai mudar, vai chamar a atenção. Eu tenho certeza, se você denunciá-lo, ele vai mudar de atitude e vai voltar a buscar a Deus. E nunca mais vai agir com agressão contra você, pode ter certeza. Agora, seja prudente, né? Porque tem muitas mulheres também que provocam, o que não dá jamais o direito de um marido agredir. Mas eu estou falando, para que você vai provocar uma agressão? Para depois ter que ir atrás da proteção policial. Mas isso é desnecessário, Receba aí esse conselho de prudência, de sabedoria, tá bom? Deus te abençoe. Pastor, ainda falando sobre casamento, mas agora falando a respeito da cerimônia propriamente dita, a Wanda pergunta aqui, pergunta interessante, ela fala, o que o senhor acha de cristãos, né, que comemoram aí o casamento com músicas seculares, aí como forró e outras músicas mais... assim, deixando de lado o estilo de música, né? Seja forró, seja sertanejo, seja popular, seja clássico. Desde que não seja um funk, né? Pela madrugada. Aí não dá, né? Aí não dá, fala sério. Infelizmente no Brasil a qualidade musical é ruim. De maneira geral, no Brasil, sabe? De maneira geral, a qualidade musical nossa é baixa. E funk é uma dessas, né? Todo respeito a quem gosta, mas
Cada estilo é estilo, né? Mas todas as músicas têm condições de ser bem tocadas, mas alguns estilos, o gosto é particular também. Vamos entrar nesse mérito. Mas assim, tudo seja feito para a glória de Deus, sabe? O seu casamento, ele é um testemunho profético de que um dia Jesus vai se casar com a noiva, que é a igreja. Agora, são coisas e decisões que você deve procurar o Espírito Santo. Você vai perguntar ao Espírito Santo, será que o meu casamento eu quero fazer dele um testemunho para a glória de Deus? E o que Paulo fala é que ninguém seja motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para judeu, nem para gentios, nem contra a igreja do Senhor. Mas o seu casamento tocar músicas que não são cristãs, isso testemunha a glória de Deus, porque 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então decida. Se você não casou ainda, decida antecipadamente com a sua corte, com a sua namorada, com a sua noiva. Você vai ter isso. Mas há duas perguntas básicas que cabem. No que isso agrada a Deus? No que isso edifica os presentes, os convidados? Você faz para agradar pessoas ou a Deus? É outra pergunta que cabe também. Tá bom? Em suma, tudo que a gente faz tem que ser para agradar a Deus e para edificar pessoas? Não é obrigatório. Aquela história. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Convém, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm a um santo. A um casal que está casando diante de Deus. Não é pecado colocar música secular. Mas qual é a excelência espiritual que você quer dar ao seu casamento? É uma pergunta boa também. Boa. O José quer saber, pastor, como não carregar mais condenação de ter traído a minha esposa? José, então, é o seguinte, vou dizer algo muito importante para você. Acredite no perdão. Se você de fato arrependeu, você está se sentindo mal, é um bom sinal do seu coração. Porque aquele que tem o Espírito Santo, lembra de Pedro, ele negou a Jesus. E Jesus meramente olhou para ele com compaixão. Quando Pedro viu o olhar de Jesus olhando para ele, a Bíblia diz que ele se lembrou imediatamente da palavra que o Senhor tinha falado. Ele saiu dali e chorou profundamente. A Bíblia diz amargamente. É um arrependimento profundo. Então esse é cristão de verdade. Se você está sentindo assim, é que de alguma maneira a sua natureza não combina mais com a natureza daquilo que você fez de tão errado, que foi a traição. Dito isso, não seja mais escravo da condenação e da culpa, porque Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prospera. Se você traiu a sua esposa, a primeira coisa, não seja escravo dos segredos, porque segredos promovem escravidão. Não seja escravo do segredo, confesse o seu erro, veja a hora certa, a maneira certa, a medida, faça no espírito, em oração. Melhor ainda se você tiver assessoria pastoral para fazer isso. Mas lembre-se do que diz Provérbios 28:13, que diz, como disse, que o que encobre nunca prospera, mas o que confessa e abandona alcança misericórdia. E Tiago 5:16 diz, se confessarmos, que nós devemos confessar vossas culpas uns aos outros. Uns aos outros, como assim? Para todo mundo? Não. Para as pessoas envolvidas no erro. Se você cometeu um erro contra alguém, vá até essa pessoa que Jesus diz. Você traz a sua oferta aqui no altar, você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, ou seja, você está servindo a Deus, é isso que está dizendo. Se lembra que tem algo
uma pendência, uma pendenga com alguém, vá até essa pessoa e acerte. Aí depois que você reconciliar com a pessoa, você volta e serve a Deus. E Tiago 5,16, confessa vossas culpas uns aos outros, orem um pelos outros, para que sareis, para que vocês sejam curados. Porque culpa, condenação gera separação. Isso não é... O Espírito Santo não traz condenação, ele traz justiça. Agora, que se cumpra toda a justiça. Confesse, abandone e siga em frente. E seja pronto para uma nova dimensão de vida cheia da graça de Deus. É o que tudo indica aí, parece que talvez a esposa já o perdoou, às vezes a pessoa já perdoou e ele próprio não se perdoa, né, pastor? Ele já está sempre trabalhando aí, onde as armas seja liberto da escravidão, da condenação, tá bom? E da culpa. Você está em Cristo? Como que é o nome dele? José, você está em Cristo? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Pastor, o Fábio quer saber aqui, eu preciso mentir para os clientes para vender mais. Isso é pecado? É claro que é pecado. A mentira procede do coração de Satanás. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, ele se manifesta com toda a operação dos prodígios da mentira. A mentira, ela produz um prodígio que se chama engano. Engano é injustiça. Mas eu chamo a sua atenção para o que Jesus falou. Lucas 6,38, Jesus falou, olha, com a medida que você estiver medindo, você será medido. Se você está mentindo para pessoas, para vender mercadorias, você vai ser medido nessa mesma medida. Então, muito cuidado com semeadura e ceifa. Pelo Evangelho da Graça, nós não devemos colher mais as consequências, consequências de semeaduras. Porque na vida cristã nós mudamos as sementes para ter as colheitas da graça. Agora você fica semeando mentira está prejudicando pessoas. Não é somente pecado, é uma fonte de danos que você está escavando para você. É um poço do qual não vai fluir água, vai fluir coisas danosas para a sua história. Então, mas vender, por que você precisa mentir? Então a sua mercadoria nem vendável ela deve ser, nem vendida ela deve ser. Ou você fala a verdade, ou você não entra nesse processo. Essa é uma coisa de maldita, né, que eles atribuem aos brasileiros. Eu não sou brasileiro, eu sou cristão. Sou brasileiro, mas eu nasci de novo, tenho uma nova natureza. Eu não posso mentir jamais pela madrugada. Não seja um testemunho da maldade deste país, né? Ou seja, mude a característica desse povo. Mas todo mundo é assim. Mas se você não mudar a sua postura, você não faz diferença. Faça a diferença. Fale a verdade. Tem diferença aí de mentirinha branca, mentira preta? Não pode ir? É claro Essa coisa que... de atender telefone, fala que eu não estou aí não. Tem espécies de coisas, né, que... Mas um abismo atrai um outro abismo. Você está pensando que o buraco é raso, mas um buraco raso atrai uma cova profunda. Então, assim, acredite, tem coisas terríveis que acontecem quando você pratica essas coisas que são mentiras, tá bom? Não entre nesse engano. Mentira é ferramenta do diabo. Trabalhe com as ferramentas do Espírito e não com as ferramentas do diabo. Ok, mais uma pergunta aqui, é da Joana. Ela diz o seguinte: pastor, eu não consigo perdoar uma pessoa que me machucou muito. O que eu posso fazer, pastor? A mágoa, ela... Vou dizer algo para você. Como que é o nome dela? Joana. Joana, a mágoa é como se você bebesse o veneno e você está esperando que o outro morra. Quando você está magoada, a outra pessoa não está sofrendo dano algum.
mas somente você que está sofrendo danos. Então, dessa maneira, perdoe, libere. E Jesus falou assim: se vocês não perdoarem a quem ofendeu vocês, o meu Pai Celeste não vai perdoar, o perdão fica retido. A escravidão da mágoa é uma maldição na vida de quem a pratica. Peça ao Espírito Santo, decida pelo menos: Senhor, eu perdoo. É porque o perdão é assim. Você perdoa, no momento você acha que não conseguiu perdoar, você ainda continua com a sensação da mágoa. Mas se diante do Espírito Santo você liberar perdão, é como o ferro ligado na tomada. Você pode até desligá-lo da tomada, mas você não pode colocar a mão no ferro imediatamente, porque ele ainda está muito quente. Tem que esperar lá pelo menos 10, 15 minutos para colocar a mão, porque ele ainda vai continuar quente por um período, mas ele vai esfriando paulatinamente, gradativamente. Você também é assim. Perdoe, libere. Quando você diz, eu não consigo, de fato, nem eu consigo perdoar, porque o perdão é sobrenatural, é obra de Deus. Então, perdoe, falando com o Senhor, dizendo, eu perdoo. Se possível, vá até a pessoa, libere o perdão, porque provavelmente você praticou coisas contra essa pessoa. A conversa tem um poder de destruir o gigante que está diante de você, que é a mágoa. Tá bom? Senhor te abençoe. Amém. Agora chegou o nosso momento da oração. Prepare o seu coração para receber uma oração aqui do pastor Luiz Rigonato, nosso pastor Tira Dúvidas. Amém, Pai. Nós te damos graças pela sua palavra, te damos graças pela sua bondade, Senhor. Te damos graças pelo seu socorro bem presente nas tribulações. Deus, nessa sexta-feira, todos aqueles que oram comigo, Senhor, obrigado por essa conexão poderosa, porque a sua palavra diz dessa conexão em Mateus 18, 19, quando você se integra, se une a 2 ou mais pessoas, e vocês pedem a respeito de algo que vocês concordam, isso é poderoso, isso vai ser feito por meu Pai, pelo Senhor que está nos céus. E nós concordamos nessas coisas aqui, Pai. Que nós te damos graças pela sua bondade sobre a nossa vida. Senhor, nós olhamos para o céu. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nosso socorro não vem de homens, não vem de governos, não vem de patrões. Ainda que eles podem ser bênçãos na nossa vida, mas o Senhor é o absoluto abençoador da nossa sorte. Amém. Nós esperamos no Senhor, confiamos no Senhor, confiamos na sua graça, amém, confiamos nas suas misericórdias que são infinitas. Nos abençoa com toda a sorte de bênçãos. Amém, se há pessoas com necessidades financeiras, que haja provisão. Sim, o que está enfermo, que ele seja curado em nome de Jesus. Deus bendito, se há casamento sofrendo discórdias, que haja restauração completa. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo nosso país, oro pela nossa cidade, oro, Senhor, em nome de Jesus. Seja louvado o seu nome. Abençoa os governantes, aqueles que estão investidos de autoridade. Abençoa aqueles que estão posicionados, Pai, para governar o país, para governar a cidade, em todas as esferas. Prospera este país, Deus, em nome de Jesus. A sua mão é sobre nós. O Senhor é o Deus que estabelece e remove reis. Nós cremos na sua graça, na sua bondade e na sua misericórdia. Nessa manhã, Pai, eu trago à memória aquilo que pode dar esperança. A primeira coisa, que as suas misericórdias, Pai, são a causa de não sermos consumidos. Por isso nós somos abençoados. As suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E exatamente nessa manhã de sexta-feira,
nos apropriamos Em nome de Jesus. de cada uma delas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.